Graça e paz, irmãos. Quero ler aqui para nossa edificação no Salmo 66, versos de 10 a 12. Diz assim o salmista: Ó Deus, tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Tu nos deixaste cair numa fornalha e colocaste cargas pesadas sobre as nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste a um lugar seguro. Amém. Salmo 66, de 10 a 12. Para mim esse texto é bem pertinente no momento, porque quem esteve conosco na semana passada, no encontro de oração, sabe que nós comentamos que a semana de 18 a 24 foi uma semana de sufoco em muitos sentidos, né? Primeiro literal, por causa da fumaça que se espalhou na cidade devido às queimadas, e também por causa de alguns acontecimentos que sucederam na semana passada. Mas hoje eu quero trazer uma boa notícia também. Uma boa notícia de que podemos contar com o Senhor, não apenas quando há fumaça, mas também quando passamos pelo fogo. É isso que disse o salmista aqui, em especial no verso 12. Deixaste os nossos inimigos cavalgarem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Ou na versão mais clássica, mas nos trouxeste a um lugar seguro. Eu fico pensando que não há nada mais desagradável que ver pessoas queimadas. Sejam queimaduras leves, sejam queimaduras graves. As queimaduras só causam dores e desconforto. Mas não é só isso que elas causam, perdão. Elas também deixam marcas e cicatrizes. Eu sei muito bem disto. Já tive uma queimadura de quase 3º grau no pé e até hoje tenho o reflexo disso. Mas a Bíblia fala de 3 jovens que por sua fidelidade a seus princípios foram julgados na fornalha, numa fornalha 7 vezes aquecida, 7 vezes mais aquecida do que de costume, por ordem do rei Nabucodonosor. Está lá no livro de Daniel, capítulo 3. E qual é o nome desses jovens, né? Na cultura de escola bíblica, uma criança saberia responder. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego. E qual a razão por que esses jovens foram lançados na fornalha? A razão foi o edito real, a ordem do rei que sentenciava todo aquele que não se curvasse ante a estátua dourada que ele construíra. Tinha essa estátua, os comentaristas dizem que ela tinha por volta de 30 metros de altura por 3 metros na sua base de largura, e ela estava numa planície da Babilônia. Hoje, muitos continuam sendo obrigados a se curvar ante estátuas que ostentam a vaidade e que, de alguma forma, querem levar as pessoas a se curvarem diante delas. E temos fornalhas também. Nem sempre são fornalhas como aquela do livro de Daniel, fornalhas acesas por lenha ou carvão, mas elas se apresentam de formas diferentes. São propostas, são estilos de vida que à primeira vista parecem boas, parecem bons, parecem lícitos, mas o fim deles é a morte, como diz a palavra de Deus. E nós somos desafiados na nossa convicção
coragem e determinação a não nos deixarmos levar pelo engano e sermos seduzidos pelo presente século. Alguém disse: nós precisamos ser o martelo e não a bigorna. Nós precisamos moldar e não sermos moldados. É o que diz nessa direção o apóstolo Pedro. Ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. E nessa mesma linha, nós temos a oração do apóstolo Paulo aos Romanos, também enfatizando. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Os jovens mártires citados por Daniel 3 suportaram o fogo porque puderam contar com a presença de Deus. E é justamente, se você for olhar lá no texto, você vê que quando o rei olha para dentro da fornalha, ele diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos andando, passeando dentro da fornalha, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem na fornalha, veja, tinha 3, mas Nabucodonosor está vendo 4 homens. O aspecto do 4º homem da fornalha é semelhante à dos deuses. E a minha pergunta aqui é: qual tem sido a minha experiência, a sua experiência? Você já passou ou está passando pelo fogo das provações, das lutas, das horas difíceis? Talvez você já tenha passado, talvez você já esteja passando, ou talvez você tenha alguém do seu relacionamento que esteja passando. Por isso eu quero, caminhando para a conclusão dessa breve reflexão, trazer aqui um pensamento de Charles Spurgeon. Ele diz assim: a fé nunca prospera tão bem como quando tudo está contra ela. As tempestades são os seus treinadores, os raios são os seus iluminadores. Quando a calma reina no mar, espalhe as velas como quiser, o navio não se move para o porto. Em um oceano adormecido, a quilha dorme também. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, é o que diz o dito popular. Talvez você já tenha ouvido falar isso aí. Mar calmo nunca produziu bom marinheiro. E aí o Spurgeon diz que quando a calma reina no mar, espalhe as velas como quiser, e daí então o navio não se move para o porto. Como é que está a minha vida e a sua vida? Nós estamos nos movendo para o porto, para o lugar seguro que é Deus. E nesse sentido, eu quero dizer que, seja qual for a fornalha, a provação que você esteja passando, a boa notícia é que podemos contar com o Senhor para suportá-la. O profeta Isaías já falava sobre isso. Isaías 43, 2, ele diz: quando passares pelas águas, promessa de Deus, eu serei contigo. Quando pelos rios, estes não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá contra ti. A minha oração é que o Deus vitorioso possa acolhê-lo nas suas mãos em todos os momentos graves que você enfrenta, de provação, e que o Espírito Santo recorde a você a todo momento que você pode contar com o Senhor nesse momento em que de fogo intenso da provação. Amém? E como você vai fazer isso?
tendo uma fé firme em Jesus, crendo em Jesus para ser libertado a cada dia dos fogos consumidores que virão contra você. Amém? Deus abençoe, que seja um final de quinta-feira abençoado com a sua família, de paz, e você tenha um descanso bom para enfrentar o dia seguinte. Que Deus nos abençoe. Fica na paz, na graça do Senhor Jesus. Grande abraço.